Salve rapaziada, aqui é o Estúdio Mike, voltando aqui com os vídeos da semana do remake. O remake de hoje é da Yeah the Girls do Fisher, que sinceramente é uma track muito legal, muito da hora. Então fiquem ligados aí. Aproveitando também para falar para vocês que se vocês quiserem aprender a fazer os seus próprios remakes, não ficar mais dependendo de vídeos no YouTube como esse para aprender, eu aconselho você a dar uma olhada aqui no primeiro link da descrição, que vai ser o link do meu curso de remakes, em que eu mostro o processo inteiro lá, fazendo o remake da Move Your Body junto com vocês, e dou um monte de dicas valiosas que vão ajudar vocês a evoluir mais rápido. Então se você está aí nesse processo de aprender e de evoluir suas técnicas de produção, eu acredito que seja muito legal, porque essa é uma maneira que vários artistas grandes começaram, faziam remakes para depois poder utilizar as técnicas que eles aprendem nas músicas deles. Então fica a dica aí. E tá rolando ainda a promoção, que se você comprar ainda essa semana, você vai ter todos os projetos aqui desses últimos vídeos que estão saindo de remake para poder estudar, um sample pack bonitinho e os presets do Serum também bonitinhos lá, organizados. Então fica aí a dica, e esse aqui é o resultado da Yeah the Girls. A bateria e o baixo até é bem parecido com o remake da World Hold On que ele fez também, que estourou. E é uma produção bem legal. Começando aqui pela bateria, percebam que ela tem umas características bem acústicas para diferenciar do tech house que está rolando no momento. Então ele pega algumas samples um pouco diferentes para poder se diferenciar e se destacar aí no meio da multidão. Então, primeiro de tudo, a gente tem esse kick aqui. Eu samplei ele do original e percebam que a parte mais aguda dele já tem uma característica de kick acústico, de bateria, e também parece que tem um hatchzinho que toca por cima para dar essa vibe um pouco mais acústica. De clap, eu fiz um layer com esses dois claps aqui, bem padrão, mas esse clap 2 tem um reverbzinho. Para jogar um espaço, então a gente tem um clap um pouco mais seco, que é a opção principal, e um clap com reverb para dar uma ambiência. Então os dois juntos são bem legais. De hats, a gente vai ter esses dois hats aqui. Um hat mais um open hat assim, mais classicão mesmo, que é esse mais longo, e um hat mais marcado para compor mais o transiente. E além disso, a gente tem aqui no drop essa ridezinha que mantém a gente com bastante energia o tempo inteiro, como se fosse um white noise, só que ao invés de ser um white noise que é um elemento eletrônico, ela é uma ride que é um elemento um pouco mais acústico, com características mais acústicas, para fazer sentido com a bateria. E ela toca junto com os hats. E além disso, a gente tem só algumas percussões, por exemplo esse open hat que toca aqui no final do loop, e essa perkzinha, esses clapzinhos. Agora, partindo aqui pro bass, a gente tem um baixo bem simples, num ritmo bem simples. Logo de cara a gente percebe que o ritmo dele também é bem simples aqui no mid. E eu acabei compondo esse baixo aqui com duas camadas. A gente vai ter esse baixo principal aqui, que é o baixo que faz a maior parte do som. Eu identifiquei um pouco de estéreo na track, e parece que tem um pouco de estéreo no baixo. Então eu fiz essa outra layer aqui, com uma saw wave um pouco com mais de detune, para ela compor as laterais do baixo. Então, começando pelo baixo principal, ele é um patch muito simples aqui no nosso Serum, e ele é praticamente só uma saw wave com um filtro. Vocês podem ver que na aba de efeitos eu nem tenho nada, é só a saw wave pura, uma voz de detune, random phasing 0, e o envelope 1 aqui bem curtinho, que é o que está modulando o volume, e esse envelope 2 aqui, que está modulando o filtro.
E o que eu fiz para ela ter um pouco mais de grave e poder compor o sub um pouco melhor, que eu achei que estava faltando em relação à track original, foi fazer um layer com o sub. Eu usei essa sine wave aqui no sub, na mesma oitava da minha sol wave, e fui jogando ela um pouquinho e dosando até ela ficar um pouco mais gorda na região dos graves. A sine wave é boa para fazer isso, porque ela não tem muitos harmônicos, então não vai alterar muito a minha característica, a gente vai sentir só mais o subzão que ela agrega mesmo. Se você tiver de fone ou escutando os monitores, você vai perceber a diferença. E fora aqui do Serum, então, o que eu fiz primeiro, dar uma saturada nessa região aqui dos 150 até lá pelos 600, que é uma região muito importante para o baixo. Eu até adicionei um pouco de ganho aqui também. E isso aqui faz com que a gente perceba o baixo melhor em alto-falantes menores e tudo mais. Então parece que sem a gente adicionar sub aqui, que é o grave, a gente só adicionando médio e graves, parece que o nosso grave já soa mais forte. Então é muito mais presença aí pro baixo. E uma equalizaçãozinha, que eu achei que tinha ficado com muito sub, então para regular aqui, eu só tirei um pouco dos meus graves aqui, a partir de 100 Hz para baixo. E nesse patch mais estéreo, eu tenho o meu mesmo preset aqui, dessa vez sem o meu sub, com um envelope um pouquinho maior. Ainda estou saturando a mesma região, só que dessa vez eu estou filtrando aqui todos os graves e todos os agudos. Que eu quero só essa parte aqui, que foi a parte que eu ouvi, que tinha um pouco de estéreo na track original. Então, para abrir esse som para o estéreo, já que ele está em mono em uma voz, eu acabei utilizando o Imager aqui, e o Imager dá um pouco dessa sensação de detune. Eu acabei não colocando mais vozes lá no Serum, porque senão o som ficava um pouco molenga, e eu não queria que o som ficasse molenga. Então, eu acabei utilizando aqui, a partir do 145, o Ozone Imager aqui só para dar uma abrida. Então eu consigo fazer o layer com o baixo principal sem os dois estarem conflitando, porque um está completamente no centro e o outro está aberto. No processamento do grupo aqui, só tendo sidechain, e estou dividindo esse sidechain em bandas. Então aqui a partir dos meus 400 Hz para baixo, o meu mix está em 100%, e para cima ele está só em 60%. Porque eu não preciso diminuir tanto o volume do meu baixo nas partes mais agudas do kick, já que só o top kick toca. Então eu posso deixar essa parte respirar e eu não vou estar matando o meu baixo. E a partir disso, que é onde o grave do kick fica mesmo, a gente deixa o sidechain 100%, óbvio, para não ficar embolando o grave. Então esse baixo junto com as baterias fica assim. Muito interessante mesmo, são patches bem simples, mas eu acredito que combine muito bem com uma bateria e com um kick. Então partindo para nossas synths, a gente tem duas synths principais que alternam entre a música e lá no último drop elas tocam juntas, e uma delas é essa aqui, que é a nossa lead. Ela gera bastante tensão por causa desse intervalo aqui de um semitom que tem no finalzinho. E no Serum, ela também é um patch bem simples. Dessa vez eu acabei combinando duas Sol Waves aqui. E o que eu fiz foi deixar uma oitava para baixo, para a gente ter um som um pouco mais cheio e que preencha mais do que uma oitava. Então, no oscilador A ele soa assim. É o mais agudo. E eu joguei aqui um oscilador B com menos uma oitava. Então esse aqui tem 9 vozes, esse aqui tem 12. E os dois têm um detunezinho legal aí. Uma coisa que eu fiz foi dar uma ajustada no fine tune do oscilador B para dar um pouco de consistência, para o som ficar um pouco de detune e não parecer tão afinado, que assim o som parece mais analógico e fica um pouco mais solto ali e parece que ficou mais parecido com o do original. Óbvio que ali no caso eu exagerei para vocês ouvirem o efeito que estava acontecendo, mas é um efeito legal se a gente faz uma dose bem pequena. Além disso, eu adicionei um noisezinho aqui que está sendo controlado por um envelope 1. É bem baixinho, mas só para compor um pouco os agudos. E o que faz esse som
ser assim é que ele não tem nenhum filtro, vocês podem ver que eu não estou filtrando ele, eu tenho só esse envelope 1 bem curtinho, que é um envelope que está controlando o volume, então ele é um som que não está sendo filtrado, por isso ele tem bastante agudos, mas ele é bem curto, então ele continua sendo pluck. E o meu envelope 3 aqui está modulando um pouco do pitch, porque eu queria adicionar um pouquinho de punch só para o som. Além disso, eu usei aqui uma distorção e um hyperdimension, para poder abrir para o estéreo aqui e dar um pouco mais de harmônicos, então ele fica só um pouquinho mais agressivo com a distorção, e o hyperdimension que abre ele para o estéreo. Como o nosso baixo era mais centralizado, faz mais sentido que a nossa lead tenha um pouco mais de estéreos e possa ficar solta ali na parte de cima da nossa mix. E além disso, joguei um reverbzinho aqui para entrar numa ambiência. Então essa lead junto com o baixo e com os drums fica assim. Então a última synth que a gente tem aqui, que também toca lá na finaleira, é uma synth que parece uma horn synth, que já é algo mais característico do Fisher, e ela soa assim. Essa lead aqui, ela é uma combinação de duas ondas, eu combinei uma Square Wave junto com uma Sol Wave aqui, as duas com um detunezinho legal. Eu acabei filtrando elas aqui sem nenhum envelope, né? Só filtrando mesmo para tirar um pouco dos agudos. Eu acabei tirando um pouco dos agudos só do oscilador A, que é o oscilador da Square Wave, para a gente não ter os agudos das duas ondas somadas. Então eu ainda queria o corpo da Square Wave, mas os agudos podiam ser só da Sol Wave, então por isso que eu decidi filtrar só essa. Olha como muda o som. E além disso eu adicionei um noisezinho, que é o que dá esses agudos para nossa lead. Os envelopes estão todos normais, então ele está completamente sustenido. Isso significa que enquanto eu estiver tocando uma nota, a lead vai estar em força máxima. A gente não tem nada aqui na parte dos efeitos. Eu só utilizei esse LFO 1 aqui para modular o detune. E conforme o tempo passa aqui embaixo, a gente vai tendo mais detune nos nossos osciladores. Isso significa que vai dar esse efeitinho de desafinar, de sair um pouco do tom. Então, eu estou no modo envelope aqui. Esse modo aqui significa que toda vez que uma nota for tocada, o LFO vai restartar, ele vai começar de novo. Então, a gente consegue ouvir esse efeito acontecendo aqui nessas notas mais longas que são tocadas. Então, ele vai aos pouquinhos tendo detune. Então, além disso, o que eu fiz aqui foi tirar os graves com o equalizador e dar mais uns boosts aqui nos agudos. E dei uma automada nesse reverb aqui para ele ficar mais presente no finalzinho. Para ele deixar essa sobrinha e a lead não acabar de repente, né? Ela não acabar abruptamente. Então, a gente joga um reverb para fazer essa transição ficar melhor. Essa lead junto com o baixo e com as baterias fica assim. E a gente tem só um crashzinho aqui que eu joguei, que até faz parte da bateria também. Ele tem esse delayzinho. Mas então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse remake. E é mais um daqueles remakes que nos mostra que a gente não precisa de muito para fazer tracks muito legais. Aqui a gente tem um exemplo de uma escolha muito boa de drums, uma escolha assim perfeita de drums que fazem muito sentido entre si. Um baixo muito simples, mas numa escala ali que ele fica bem forte, então bem presente. E leads bem agressivas com um mid que gera bastante tensão. E são bem grandes, ocupam bastante espaço, porque elas podem ocupar bastante espaço, porque o nosso baixo é bem simples. Se você curtiu, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos. Se
você quiser feedback em alguma música, pode mandar lá no Discord, o link vai estar aqui embaixo também. Se você quiser aprender a fazer remakes como esse, por favor, dê uma checada lá no meu curso. Se você quiser também baixar o projeto desse remake aqui e dos outros que estão saindo com as samples organizadas, né, as samples de bateria e os presets Pro Serum, se você quiser obter eles também, vai estar no primeiro link da descrição, porque está vindo junto com quem está comprando o curso de remakes. A gente se vê na próxima, valeu, vou tocar aqui mais uma vez.